Sou o pão vivo descido do céu. Nosso Senhor, ao fazer essa afirmação, em meio àquela multidão, causou um grande rebuliço, causou uma grande estranheza para aqueles homens todos, porque simplesmente eles conheciam seu pai, eles conheciam sua mãe, eles sabiam quem Jesus era enquanto carne, de que descendência viera. E foi um grande escândalo para aquele povo escutar uma expressão de cunho totalmente teológico: eu sou o pão descido do céu. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, quando nosso Senhor faz essa afirmação, Ele está olhando a Eucaristia, Ele está olhando o sacramento augustíssimo do altar, que nós celebramos. Ele está vendo que a Eucaristia será o alimento espiritual do crente, daquele que crê, daquele que deposita em Deus a confiança e a esperança. Olhem que esse capítulo aqui, 6º do Evangelho de João, é todo o discurso do pão da vida, onde o Senhor faz uma catequese apurada a respeito da Eucaristia, que cura, que salva, que protege, que robustece. Quando nosso Senhor faz essa referência aqui nas Sagradas Escrituras, que Ele é o pão do céu, nosso Senhor não está falando em uma figura, não está falando de modo algum, de um modo figurativo, mas Ele está falando aquilo que realmente Ele é: alimento que dá vida, água viva que mata a sede. O Senhor está aqui dizendo que é preciso olhar para Ele como um alimento, como água viva que preenche essa nossa sede de infinito, essa nossa fome de infinito. Só que vejam bem, antes da gente entrar diretamente no capítulo 6º de João, nos é pertinente olhar essa primeira leitura de hoje do primeiro livro dos Reis, quando Elias, caminhando o deserto adentro, desistiu de viver, porque viver ali estava pesado. Ó meus irmãos, quantas vezes na nossa caminhada, quantas vezes na nossa história, nós olhamos a nossa vida e vemos a nossa vida pesada. Vemos a nossa vida com um peso medonho. E como é difícil viver. Como é difícil bem viver em Deus. E Elias aqui desiste. Agora basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor que meus pais. Meus queridos irmãos, a nossa vida, ela é sagrada. Foi Deus quem deu, é Deus quem tira. Nenhum homem tem o direito de desistir de viver, de tirar a própria vida. Nenhum homem tem o direito de dizer: não quero mais viver. Porque não caminhamos sozinhos, porque caminhamos em Deus. Porque sabemos que quem nos conduz é o Senhor, o bom Deus. Porque sabemos que quem nos conduz é um Deus fiel que não nos abandona. E aqui vocês vejam
que ele entra em um sono profundo, dormiu, à sombra de um junípero. Como muitas vezes nas nossas vidas, na nossa história, nós também fazemos isso. Vamos dormir de cabeça quente, sem saber como resolver determinado problema, sem saber como resolver determinada situação. E pegamos no sono, e no outro dia acordamos renovados. Vejam que aqui acontece uma intervenção divina. Um anjo se aproxima dele, pede para ele levantar e comer. E ele viu um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tomou e tornou a dormir. Olhem que esse caminhar que Elias faz aqui é a caminhada das nossas vidas, que no deserto da vida nós caminhamos, que sentimos o peso da vida, que muitas vezes nos pesa mesmo viver. E é aqui que nós temos que encontrar o alimento salutar para as nossas vidas, que nos dá força, que nos robustece. É por isso que o momento mais precioso da Sagrada Missa, da Sagrada Liturgia, é quando você sai do seu lugar e vem receber nosso Senhor. Você não vem receber um faz de contas, você não vem receber um símbolo, você vem receber verdadeiramente o corpo do Senhor, que alimenta e que dá vida. O pão do céu, o pão vivo descido do céu. Só que é interessante porque esse homem aqui, ele levanta, ele come e o anjo diz: ainda tens um longo caminho a percorrer. E aqui nós temos o retrato da nossa história. E aqui nós temos o retrato das nossas vidas. E deve ser assim a vida toda. Caminhando nesse mundão, nesse grande deserto aí, tão duro, tão difícil, com tantas dificuldades. Mas olhando com generosidade, olhando com respeito e com responsabilidade, a nossa caminhada de eternidade aos céus, a nossa caminhada de eternidade a Deus. É preciso que nós entendamos que devemos, com amor, nos aproximar da Eucaristia. Eu já escutei pessoas dizendo assim: eu queria rezar mais, padre, mas eu não tenho fé. Só que é aqui que nós temos que entender. Eu vou ter mais fé na medida em que eu reze mais. Eu não posso esperar para rezar se eu tiver fé. É a minha vida de oração, é a minha disponibilidade para rezar que me faz ter fé, que me faz crescer na fé, que me faz permanecer em Deus. É desculpa esfarrapada aquelas pessoas que dizem que rezam sem levar a sério a vida de oração. Levar a sério a oração, pedindo a Deus para crescer na fé, para ser alguém de uma vida espiritual, para ser alguém temente a Deus, para ser alguém que consegue enxergar a vida com um olhar sobrenatural. E vejam que aqui nós vemos com dignidade o retrato do nosso viver. Quem de vocês
duvida da Eucaristia? Quem de vocês não entendeu ainda que a Eucaristia é o pão do céu? Quem de vocês ainda duvida? Se existe dúvida no seu coração, meu irmão, você está espiritualmente doente. É preciso rezar mais. É preciso pedir a Deus o dom da fé, para poder enxergar aqui, para poder ver aqui, de verdade, a presença real de nosso Senhor, o seu corpo e o seu sangue imolado, que se dão em alimento para nos sustentar na caminhada dura da vida. Você não deve comungar quando você quer. Você deve ter a obrigação de comungar semanalmente. Como é que você quer que Deus seja fiel a você, se você é infiel a Ele? É muito fácil, não é? Cobrar de Deus bondade, generosidade e fidelidade, quando você não é bom, quando você não é generoso e quando você não é fiel. É muito bom querer que Deus te abençoe, proteja os seus filhos, te dê saúde, mas você é incapaz de colocar o joelho no chão e vir à igreja comungar nosso Senhor. Você é incapaz de mudar de vida e levar a sério essa relação com a Eucaristia. Olha, meus irmãos, Deus nos pede tão pouco, diante de tanto que Ele nos dá. Deus nos pede tão pouco, diante da imensidão de coisas que Ele nos fornece. E vejam que você poderia ter sido uma dessas 500 mil pessoas que morreram no Brasil de Covid, e eu também. Poderíamos não estar aqui para contar a história, como tantos dos nossos conhecidos e amigos ficaram para trás, como tantos no mundo perderam a vida, mas nós estamos aqui. Só ter passado pelo momento mais crítico dessa pandemia já é um motivo para a gente fazer um propósito e pedir ao Senhor, o bom Deus, que converta o nosso coração e faça das nossas vidas aquilo que Ele quer. E nós vemos aqui que esse problema dos saduceus, dos mestres da lei, dos fariseus, daquele povo que não conseguiam entender Jesus como o pão do céu. O mesmo problema que nós vemos hoje entre os protestantes que não acreditam na Eucaristia, porque se acreditassem estavam na Igreja Católica. Entre esses que infelizmente foram batizados, mas levam a vida de pagão, não acreditam na Eucaristia. Porque quem acredita na Eucaristia se comporta dentro da igreja. Quando chega na igreja, coloca o joelho no chão. Quando vai embora, coloca o joelho no chão. Quem acredita na Eucaristia sabe que quando aquela luz ali vermelha está acesa, Deus está presente. É preciso respeito, decoro, dignidade. É preciso coração aberto para experimentá-lo. É uma pena que a humanidade passa por uma crise de fé tão grande. Uma crise de fé que está levando o homem ao esvaziamento, que está levando o homem a viver sem sentido, a viver sem um norte que sustenta, que mantém, onde de verdade encontra a razão para viver. Por esses dias eu dizia a vocês aqui na igreja, vejam bem, a tua vida é Jesus, Ele é a tua vida. A tua vida não é a tua esposa,
não é o teu esposo. A tua vida não são os teus filhos, nem o teu emprego, nem a tua casa, nem o teu trabalho. Tudo isso pode faltar. A tua vida é Deus. E em Deus tudo isso tem sentido. E em Deus tudo isso encontra razão. É tão bonito quando, como padre, eu contemplo uma família toda eucarística, onde a mãe, o pai, os filhos estão na igreja a comungar a Eucaristia, a receber nosso Senhor. É tão bonito quando os pais são exemplos para os filhos, não só de honestidade, não só de trabalhador, mas principalmente exemplo de fé. Será que você como pai, você como mãe, é exemplo de fé para os seus filhos dentro de casa? Será que é um homem temente a Deus, que casou de verdade direitinho na igreja, que comunga a Eucaristia, que conduz a família com sabedoria? Será que você é alguém, mãe, pai, que é exemplo de família no critério de fé? Não basta ser só no critério de honestidade, de ser trabalhador, batalhador, não. É preciso ser exemplo de fé, de forma que o teu filho, ao contemplar, ele diga: meu pai é um homem de fé, minha mãe é uma mulher de fé. E ele imite isso na sua própria vida para os seus filhos, para os seus netos. E todos vejam que de verdade aquela família ali é uma família eucarística, onde Jesus Cristo é o centro e o norte da vida daquela família. Família assim pode cantar com sabedoria: eu e minha casa servimos ao Senhor. Família assim pode, com dignidade e com respeito e com zelo, dizer: aqui é uma igreja doméstica, aqui Deus reina, por isso nós somos felizes. Não existe uma alma na minha família que esteja vazia, sem receber Deus, porque todo mundo comunga. Quando foi a última vez que você questionou o seu filho, o seu parente, aquele que você é responsável pela comunhão dele? Ou a esposa, ou o esposo, quando foi? Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é um questionamento que nós devemos fazer. Ou nós assumimos o compromisso de levar os nossos filhos, a nossa família a Deus, levar a nossa alma a Deus. Ou depois que enfrentarmos os grandes problemas e as grandes dificuldades da vida, não adianta de modo algum agora querer se transformar no católico mais piedoso, numa piedade falsa, numa pieguice miserável, de alguém que só procura Deus quando precisa. Olhem que nosso Senhor aqui, com uma dignidade tão grande, Ele diz: eu sou o pão da vida. Ego sum panis vitae, eu sou o pão da vida, ou seja, eu sou o pão que alimenta. Só que essa afirmação que Jesus faz aqui, Ele vai depois fazer outra, que afirma mais uma vez categoricamente: eu sou o pão vivo descido do céu. Ego sum
panes vivos, de cielo descende. Eu sou o pão vivo descido do céu. O pão que desceu para alimentar, o pão que desceu para preencher, o pão que desceu para completar, o pão que desceu para de verdade nos fazer robustos na fé. Só que é interessante, meus queridos irmãos e minhas irmãs, que essa experiência eucarística, nós somos convidados a fazer uma vida toda. É por isso que a Eucaristia, sendo o sacramento que alimenta, não existe limites para recebermos, e devemos receber a vida toda, e devemos nos preencher durante a vida toda de Deus. Faça você essa experiência com a Eucaristia, seja dócil a Deus, abra seu coração a nosso Senhor, faça um propósito de querer, de verdade, receber e viver uma nova vida que te leva ao céu, uma nova vida que vai te levar a Deus. Faça você uma experiência, meu irmão, de mudança de vida que vai te fazer crescer e ser de verdade aquilo que Deus sonhou. Não tenha o coração duro, não tenha a cabeça dura, seja alguém aberto à graça de Deus. Veja que nós estamos passando neste mundo. Não sabemos se amanhã estaremos vivos. Não sabemos se amanheceremos o dia. Isso deveria nos fazer viver na fé em todos os momentos. E vejam como nós conhecemos pessoas que veem o dia amanhecer, mas infelizmente não contemplam o dia anoitecer. Ficaram no caminho. Nós cristãos devemos olhar a Eucaristia como esse pão que desce, que nos sacia, que nos preenche, que nos completa. E olhem que o Senhor diz: quem comer deste pão viverá eternamente. Quem comer deste pão viverá eternamente, ou seja, não morrerá jamais. A morte, para aqueles que comungam a Eucaristia, não é o fim, mas é uma passagem. É uma pena que muitos de vocês pensam que todo mundo que morre vai para o céu. Não vai não. Para o céu vão aqueles que temem a Deus, que são fiéis a Deus, que desejam de verdade durante toda a vida contemplar o Senhor face a face. O céu é para os eleitos de Deus, para os puros de coração, para os que vivem a santidade, ou pelo menos se esforçam para viver essa santidade. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o Senhor termina dizendo: e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Que pão é esse? É a carne de nosso Senhor. É por isso que a igreja coloca uma imagem tão bonita do crucificado no centro da igreja, e toda a igreja deveria ter o crucificado no centro, porque aquilo que nós celebramos aqui nada mais é que o mistério da cruz, o sacrifício da cruz, para nos lembrar o preço que custou a Deus a nossa vida, a morte do seu filho, numa morte horrenda, escandalizante. Vejam que quando o ministro, quando o sacerdote apresenta a vocês a hóstia santa,
O sacerdote não diz assim: eis o pão do céu. O sacerdote não diz: eis o pão da vida. Não. O sacerdote diz: o corpo de Cristo. Aquele pão é corpo, é carne. Aquele pouco de vinho é sangue, transformado, eucaristizado. Não é um faz de contas. A nossa fé nos faz enxergar que é. Se você não enxerga, a sua fé está pouca. É preciso mudar de vida e abrir o coração. Por fim, meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós vemos essa analogia muito próxima aqui. O Senhor mesmo dizendo: o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. O mistério da cruz. Por isso que a Eucaristia que nós celebramos aqui é memorial de um banquete é memorial do sacrifício da cruz em forma de banquete. É sacrifício de um Deus que se imola por amor, de um Deus que entrega tudo que tinha por amor a nós, para nos fazer de verdade ter a vida em Deus. Não nos resta outro pensamento senão olharmos o salmo de hoje e cantarmos maravilhados como o salmista tão bem cantou: provai e vede quão suave é o Senhor. Quer parar de sofrer? Comungue a Eucaristia. Quer viver plenamente? Seja fiel à Eucaristia. Quer ter felicidade sobre a terra? Seja fiel ao sacramento da Eucaristia. Pão vivo descido dos céus, sacramento salutar, que nos preenche, que nos completa e que nos levará aos céus. Uma mensagem dessa tão clara, só não muda de vida quem tem o coração disperso. Uma mensagem dessa tão clara, só não abre o coração quem se acha alguma coisa, porque em Deus nós não somos nada, somos pó, do pó viemos e para o pó voltaremos. Que o Senhor, o bom Deus, aumente a nossa fé, nos faça crescer na fé, para irradiarmos esse mundo com a fé que o Senhor, o bom Deus, nos deixou. Não simplesmente uma fé que crê em Deus, mas uma fé que crê em Deus, experimenta Deus, saboreia Deus e, acima de tudo, se preenche totalmente de Deus. Creio em Deus Pai,